Opa, e aí meu nobre, beleza? Você está no canal do NCAPS e já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo. E hypa o vídeo o máximo que puder também. Verifique se você já está inscrito no canal, se o sininho está ativado e tudo mais. Considere também se tornar um membro caso queira nos apoiar, é bem baratinho e nos ajuda bastante. Dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá realmente incrível. Para permanecer vivo, esse chamado herói realmente reconheceu o Rei Demônio como seu pai, para provar que era biologicamente relacionado. Ele até realizou um ritual de vínculo de sangue, mas no momento em que o sangue do Rei Demônio pingou na tigela, ele congelou, e estava brilhando em um verde neon. Então, quando seu próprio sangue vermelho caiu, as duas cores se misturaram como magia. Chocantemente, o Rei Demônio acreditou. Ele até se perguntou se o Rei Demônio era daltônico. Então, o Rei Demônio o matou com um tapa amoroso, segurando-o em um abraço caloroso, porque somente assim poderia reivindicar a recompensa da missão. Depois ordenou que os subordinados revivessem o homem usando o próprio sangue dele. Afinal, o sangue daquele homem realmente podia se misturar com o do Rei Demônio. Banho em sangue demoníaco. Ele foi ressuscitado e recebeu um novo nome, Kyu-Woo. Aquele dia marcou a 75ª vitória perfeita do Rei Demônio. O Rei Demônio até designou sua adjunta, Bayer Orelha Branca, para cuidar da vida diária e do treinamento do seu novo filho. Ele nunca imaginou que o Rei Demônio realmente o trataria como família, e ainda desse um nome tão preguiçoso. E embora Bayer Orelha Branca parecesse uma bela mulher, ela na verdade era um monstro. Mesmo assim, ele acreditava que o amor podia atravessar espécies. Então, como exatamente funcionava esse treinamento? Ele perguntou nervoso. Bayer respondeu que, como descendente do Rei Demônio, ele deveria possuir um poder superado apenas por sua majestade. As palavras fizeram o coração de Kyu apertar. Ele era só um garoto. Como podia alcançar esse nível? Logo, ele descobriu a resposta: lutar diretamente contra o Rei Demônio. Um soco depois, ele virou um espécime, e então foi revivido. Antes que pudesse recuperar o fôlego, foi arrastado de volta ao treinamento e queimado até virar cinzas pelo sopro do Rei Demônio. Revivido novamente, apenas para ser chutado até a morte. Isso se repetiu 81 vezes antes de ele finalmente quebrar e gritar: tempo esgotado. Implorando misericórdia a Bayer Orelha Branca. Ele suplicou dizendo que enlouqueceria se aquilo continuasse. Corado acrescentou que nunca sequer tinha sido gostado por uma garota antes. Para sua surpresa, Bayer o abraçou com força. Lord Kyu, eu gosto de você. De agora em diante, vou ajudá-lo a ficar mais forte. No fim, Kyu recebeu 3 dias de liberdade antes da avaliação pessoal do Rei Demônio. Para ficar mais forte, primeiro precisava se tornar um herói. E para se tornar um herói, o requisito era simples: matar um monstro. Bayer escolheu docemente um pequeno demônio pimenta verde para ele, mas Kyu empalideceu ao vê-lo e rapidamente mandou o bichinho embora. Então Bayer trouxe um elfo verde envenenado. Vendo quão miserável o elfo era, Kyu decidiu salvá-lo. Bayer suspirou, dizendo que ele estava além de qualquer coisa. Nem mesmo o Rei Demônio poderia salvá-lo. Apenas a morte poderia libertá-lo. Kyu não conseguia golpeá-lo. De repente, o elfo verde falou: eu sei que isso é cruel para você, mas não se sinta culpado, e estarei em paz, como adormecer nos braços de alguém querido. Com lágrimas nos olhos, Kyu cobriu a boca do elfo, tirando sua vida, seu primeiro abate. Por fim, ele se tornou oficialmente um herói, e instantaneamente saltou para o nível 5. A mansão do Rei Demônio estava cheia de monstros de alto nível, e aquele elfo verde e moribundo era um deles. Então Kyu ganhou toneladas de experiência, subindo de nível rapidamente. Ele pensou: no meu nível atual, não há como mudar de classe. Só preciso sobreviver ao teste do Rei Demônio daqui a 3 dias. Sua única opção era enfrentar mais monstros e subir de nível rápido. Mas todo monstro que Bayer trazia era forte demais. Então ele implorou por alvos mais fracos, declarando com confiança: eu consigo lidar com mobs normais. Bayer então convocou 3 demônios maçã. Ao vê-los, um traço de arrogância brilhou nos olhos de Kyu. Eu não sou mais o fraco que eu era. Mal terminara de falar e já levou um soco que o mandou voando. E estranhamente, ele não sentiu dor. Bayer sugeriu que talvez o sangue do Rei Demônio finalmente estivesse despertando dentro dele. Mas no segundo seguinte, os 3 demônios maçã o prensaram no chão repetidamente. Ele nem conseguia imaginar sobreviver ao teste do Rei Demônio dali a 3 dias. Seu coração afundou em desespero. Se ao menos alguém tivesse farmando por perto, pensou, eu poderia pegar experiência compartilhada. Então uma ideia atingiu sua mente. Ei, Bayer, o Rei Demônio não vai lutar contra outros heróis amanhã? Sim, muitos heróis têm vindo ultimamente. O Lorde está se divertindo. Ao ouvir isso, ele não conseguiu esperar. Me leve lá agora. Enquanto os outros heróis lutavam bravamente, Kyu ficou agachado por perto como um verdadeiro pro player, absorvendo descaradamente toda a experiência compartilhada. Como também era um herói, recebia XP de alcance. Seu nível subiu loucamente, logo chegando aos 6. Conforme as batalhas ficavam mais intensas, os monstros ficaram mais fortes, e a experiência também
também. Ao final do dia, ele havia alcançado o nível 10. Normalmente, esse era o limite, mas a barra de XP continuava subindo. Mensagem do sistema: limite de nível quebrado, modo inferno desbloqueado. A princípio, ele ignorou. No segundo seguinte, BUM! Explodiu. Ele ficou parado, atordoado. Outra mensagem apareceu: nível redefinido para 1. O quê? Por que meu nível resetou? Ele gritou para Bayer. Nesse momento, um canhão negro apontando diretamente para eles começou a carregar energia. O disparo estava prestes a sair. Sem hesitar, Kyu se jogou na frente de Bayer, chocado. Você tá apavorado. Por que me proteger? Ela gritou. Desde que cheguei neste maldito lugar, ele disse. Você é o único calor que conheci. Quando eu quebrei, você disse que gostava de mim. Na minha vida inteira, ninguém nunca me tratou bem. Então, quem me tratar bem, eu vou proteger com tudo que tenho. O laser rugiu. Quando a fumaça dissipou, o herói loiro tinha virado pedra, mas Kyu estava completamente ileso. Bayer, orelha branca, grata por sua bravura, abriu rapidamente um portal para enviá-lo embora. Caso contrário, quando o Rei Demônio terminasse a luta, teria que matá-lo de novo. Nesse instante, outra presença aterrorizante entrou no campo de batalha. As mãos de Bayer Orelha Branca, qualquer um deles que tocava instantaneamente virava uma estátua de cristal. Vendo isso, Kyu quase pulou de susto. Afinal, Bayer era classificada logo abaixo do próprio Rei Demônio. Normalmente ele nunca a deixava participar das batalhas, porque ela sempre acabava com tudo antes mesmo que ele pudesse se divertir. Mas desta vez, Bayer sentia seu poder que tinha crescido ainda mais. O Rei Demônio sentia o mesmo, embora poderes extras não significassem muito quando ele já derrotava tudo com um único golpe. Então o herói com espada tentou atacá-lo pelas costas. O Rei Demônio transformou em pasta com um tapa casual. Algo dizia a ele que esse aumento de poder tinha algo a ver com Kyu. No piscar de olhos, ele apareceu bem na frente dele. Vamos fazer o seu teste mais cedo, ele disse friamente. E se você morrer de novo, eu não vou reviver você. Kyu abriu a boca para responder. Bum! O soco do Rei Demônio caiu como um meteoro. O chão explodiu, deixando uma cratera enorme. Apenas um braço ficou para fora dos escombros. O Rei Demônio achou que o tinha esmagado de novo, até perceber um corte sangrando em sua própria mão, vindo do impacto. Kyu saiu da cratera sorrindo. Acho que passei no teste, né? Mesmo estando só no nível 1. Agora, seu corpo ainda mantinha a força do nível anterior, somada ao aumento de sangue do Rei Demônio. Ele era como um prego invertido, firme e impossível de quebrar. Ataque e defesa em um só. Quando pensou que o Rei Demônio iria explodir de raiva novamente, o velho monstro caiu na risada e o segurou pelos ombros. Kyu ficou tenso, achando que o velhote ia se vingar do ferimento. Seu desgraçado, rugiu o Rei Demônio. Kyu jurou ter visto seus ancestrais acenando no pós-vida. Então o Rei Demônio tocou seu queixo com uma garra. Você passou. E com isso, arremessou direto dentro de uma matriz de teletransporte. Espere por mim, vamos jantar juntos depois, ordenou. Após a batalha, o Rei Demônio cumpriu a promessa. Eles comeram juntos. Kyu devorou o banquete chocado com o sabor. A comida, descobriu, era a recompensa do Lorde, como o loot que heróis recebem após a vitória. Kyu pensou que o Rei Demônio treinava apenas para lutar contra heróis em seu lugar, para que o chefe pudesse relaxar. O Rei Demônio não negou, mas disse que era só metade da verdade. Ele tinha outro plano, enviar Kyu em uma missão, deixar a mansão demoníaca, viajar ao continente de Mara e encontrar a biblioteca de Mara, para buscar registros sobre os deuses. Este mundo, disse o Rei Demônio suavemente, foi construído pelo próprio Criador. E um dia, eu até gostei de fazer parte de seu design, mas tudo mudou. Quando encontrou um herói, o homem disse: nós, heróis, talvez não sejamos páreo para você, mas um dia, até você pode ser apagado pelos deuses. Só então o Rei Demônio percebeu que incontáveis monstros como ele já estavam sendo silenciosamente apagados pelas mãos divinas. Os deuses estavam reescrevendo o mundo. Tudo na mansão demoníaca poderia desaparecer sem deixar rastros, até mesmo Bayer Orelha Branca. Desde então, ele reuniu informações de heróis mortos, aprendendo que somente a biblioteca de Mara poderia conter um modo de escapar do destino. Sendo um monstro, ele nunca poderia deixar a mansão. Se não agisse logo, sua morte seria inevitável. Ao ouvir isso, Kyu disse com ousadia: deixe comigo. O Rei Demônio levantou uma sobrancelha. Você não está planejando fugir, está? Kyu congelou. Como ele adivinhou? Ele respondeu que não, mas seu coração já estava metade fugindo. O Rei Demônio jogou para ele um pedaço de carne premium de perna de dragão. É minha favorita. Coma, vai fortalecê-lo. Vendo o quão fraco o garoto parecia, acrescentou: você está obviamente desnutrido. Pela primeira vez, Kyu sentiu um calor verdadeiro. Seus pais sempre favoreceram seu irmão mais novo, nunca lhe dando afeto. Ele costumava desejar ter nascido como mais novo. Naquele dia, pela primeira vez, sentiu que o Rei Demônio era o pai que nunca teve. 3 anos se passaram. Ele lutou contra o Rei Demônio incontáveis vezes, sempre levando nocaute, mas sempre ficando mais forte. No treinamento mais recente, resistiu por 15 minutos completos. Ainda assim, o Rei Demônio continuava sendo uma montanha inalcançável.
Durante esses anos, ele descobriu a verdade sobre o modo inferno, uma mecânica absurda que era ativada toda vez que ele entrava na zona de monstros, aumentando todos os atributos dos inimigos. E, infelizmente, não aumentava os dele, só os monstros. Enquanto pensava nisso, o Rei Demônio disse para ele se preparar e partir. Partir para onde? Perguntou. Para o continente de Mara, disse o rei, e encontrar livros sobre os deuses. Os olhos de Kyu brilharam. Ele finalmente poderia sair. Arrumou suas coisas, dançando até dentro do banho de tanta empolgação. Então, inesperadamente, encontrou Bayer Orelha Branca novamente. Ela o parabenizou por completar as provas do Rei Demônio. Ele ficou vermelho, agora mais velho, sempre que a via. Seu coração queimava e seu olhar se recusava a desviar. Limpando a garganta, disse que iria tomar banho antes de partir. Ele se xingou mentalmente por ser um covarde. 3 anos, e nunca teve coragem de chamá-la para sair. Mas Bayer sorriu. Vim para acompanhar o banho do Lord Kyu. Por favor, não me deteste. Detestar? Ele gritou internamente. Nunca! Mas o banho não era o que ele imaginou. Ela entrou totalmente vestida. Ele não pôde evitar imaginar outra versão, mais interessante, da situação. Ele então sugeriu um jogo. Pedra, papel, tesoura. Quem perder deveria cumprir um pedido. Bayer concordou na hora. Depois de perder 89 rodadas seguidas, ele finalmente venceu. Seu pedido? Tire uma peça de roupa. Bayer tirou a roupa íntima, segurando-a no alto. Depois perguntou docemente. Outra rodada? O nariz de Kyu explodiu numa fonte de sangue. Ele desmaiou. Sua vida estava completa. Na manhã seguinte, partiu com sua mochila. Bayer observou suas costas, desejando silenciosamente que ele tivesse sucesso. O Rei Demônio apareceu ao lado dela. Isso depende, disse ele, de ele conseguir mudar quem é. Bayer mordeu o lábio. Se ele não conseguisse agir verdadeiramente pela causa do Rei Demônio, tanto a missão quanto o próprio Kyu estariam condenados. Agora, finalmente, Kyu havia saído da mansão demoníaca. Sua primeira vez ao lado de fora, ele sentiu que podia voar. Ele definiu 3 metas para si mesmo. 1. Alcançar liberdade financeira. 2. Provar todas as iguarias do mundo. E 3. Ficar rico e se divertir com mulheres bonitas. A missão? Isso podia esperar até ele se divertir um pouco. Mas antes de dar 10 passos, a dor rasgou seu corpo. Suas mãos começaram a apodrecer como se estivessem envenenadas. Então veio aquela voz familiar em sua mente. Ei, garoto, meu sangue já está rejeitando você? Ele congelou. Era o Rei Demônio. A verdade o atingiu. Seu corpo inteiro estava cheio do sangue do Rei Demônio. Se fosse contra a vontade do mestre, aquele sangue o derreteria por dentro, e nem seus pensamentos poderiam ser escondidos. Bastou uma ideia rebelde e ele quase morreu. O Rei Demônio riu baixinho. Você é especial pra mim, garoto. Útil também. Então me cure primeiro, implorou Kyu. Você precisa de mim vivo para sua missão, certo? Toda vez que você fala disso, suspirou o Rei Demônio. Você diz coisas que me irritam. Estou começando a cansar disso. Espera, toda vez? Kyu piscou. Quer dizer que eu já disse isso antes? Olhe para baixo, disse o Rei Demônio. Ao pé do penhasco havia pilhas de cadáveres, cada um idêntico a ele. A verdade horrível surgiu. Ele não era único. Cada vez que morria, o Rei Demônio reconstruía a partir de membros restantes. Cada novo Kyu era apenas um seguro contra traição. Se ele morresse de verdade, o plano do Rei Demônio desabaria. O rei substituía a carne antiga para reduzir a perda de memória. Mas, de alguma forma, o Kyu sempre morria no mesmo lugar. Ao ouvir isso, Kyu riu. Velho, já ouviu falar de rebeldia adolescente? E ele pulou. Preferia morrer a ser um fantoche, mas para o Rei Demônio, mais um cadáver não significava nada. Quando Kyu abriu os olhos novamente, estava cercado por bandidos da montanha discutindo sobre como cozinhá-lo. Ao verem um herói estrangeiro, ficaram ainda mais animados. Inacreditável, ele murmurou. Não consigo nem morrer direito. Então ouviu mencionar em cortar uma mulher centauro. Ele se virou e congelou. Uma bela centauro estava amarrada e humilhada, suas meias pretas rasgadas. Soltem ela, ele gritou. Eu sou mais saboroso que ela. Comam a mim. Um dos bandidos riu. Quer salvá-la? Perfeito. Eu gosto de plateia. A raiva de Kyu explodiu. Seus desgraçados, não estão vendo que eu não consigo me mexer? Então apenas assista. O homem zombou. Ele eletrocutou a centauro com um bastão, seu grito ecoando pela caverna. Vou matar todos vocês, rugiu Kyu. Ele forçou o corpo a se levantar, ignorando a dor, mas um porrete grosso atingiu seu rosto. Ele rolou pelo chão como um pneu girando, bateu com tudo em um pedregulho, sangue jorrando pelo nariz. Os bandidos riram. Herói? Que piada! Eles arrastaram a centauro para mais perto, torturando-a diante de seus olhos enquanto ela gritava. A vontade de Kyu se quebrou. Chefe, velho, eu faço isso, eu cumpro sua maldita maldição, mas nenhuma resposta veio. A lâmina subiu, a vida da centauro estava a segundos de acabar, sua própria cabeça prestes a rolar. Pai, chefe, ele gritou. No instante seguinte, o braço do bandido desapareceu, o corpo de Kyu explodiu em vermelho, totalmente fundido com o sangue do Rei Demônio. Já cansei de vocês, escória, ele rosnou. Ele sumiu. Então, bum, um soco por homem.
sem misericórdia. Quando o bandido loiro começava a afrouxar o cinto, ele se virou e viu Kyu atrás dele como um demônio saindo do inferno. Um soco depois, o homem apagou para sempre. Então o mundo mudou. Uma voz ecoou: "Você finalmente chegou!" O homem estava à distância. Fragmentos de memória surgiram. Ele já tinha visto aquela criatura durante a fusão sanguínea. "E esperei muito tempo", disse o homem. "Quem é você?", perguntou Kyu. "Eu", disse o homem calmamente, "sou você." Só então Kyu percebeu que eles eram idênticos, exceto pelo fato de o outro ser mais forte, mais sombrio, aterrorizante. Ele era o Kyu mais poderoso. Não importava quantas vezes renascesse, seu destino era se tornar aquele homem. O homem disse para ele olhar para trás. Era o grande plano do Rei Demônio para a fusão, finalmente concluído, porque o coração de Kyu sempre o resistiu. O sangue do rei rejeitava seu corpo, matando-o repetidas vezes. Nenhum havia chegado a este estágio até Jeon White perceber que mulheres eram sua fraqueza. Ela preparou a armadilha, atraindo-o para a fusão perfeita. Naquele instante, as duas almas se tornaram uma. O Kyu definitivo nasceu. Ao voltar à realidade, a mulher centauro percebeu que estava salva. O homem diante dela emanava uma aura assassina tão afiada que ela tremeu instintivamente. Kyu apenas sorriu. Qual é o caminho para os campos de prova? Em outro lugar, Jeon White já havia vestido seu traje lendário limitado. Bom trabalho, Bayer, murmurou o Rei Demônio. O garoto finalmente mordeu a isca. Mas para alcançar a biblioteca de Mara, Kyu primeiro precisava superar os campos de prova, um desafio de vida ou morte criado para heróis. Apenas 10 ou mais desafiantes podiam ativar o teste, e o sucesso concederia avanço de classe. Um garoto gordinho já estava impaciente. Para garantir a vitória, ele contratou um herói de elite de nível alto chamado Cão Negro, um espadachim por classe. Ainda assim, o garoto zombava dele, dizendo que o homem era inferior. Quando uma criança próxima elogiou a arma do Cão Negro, a lâmina batalha sangrenta, o garoto explodiu de raiva. Um plebeu me elogiando? Você insulta a família Austin. Ele sacou a espada para atacar, mas uma mão segurou a lâmina. Kyu tinha chegado, o 10º membro. Com força casual, ele mobilizou o gorducho, a ponta da espada quase perfurando o queixo do garoto. O terror congelou seu rosto. Aquele homem era apenas nível 1. Nesse momento, um lampejo de aço cortou entre eles. Solte-o, disse Cão Negro com sua espada no pescoço de Kyu. Sem pagamento se ele morrer. Kyu deu uma risadinha. Relaxa, cachorrão, eu não vou matar ele. Então deu um tapa no gorducho que o jogou do outro lado do salão. Humilhado, o garoto sacou a arma de novo para lutar, mas sua irmã Hilda o impediu, apontando a espada para Kyu. Ela disse então: lute comigo. Kyu, sempre cavalheiro, recusava-se a bater em mulheres. Vamos fazer um jogo, ele disse. Quem matar mais monstros vence. O perdedor deve obedecer a um pedido. Se eu perder, ele acrescentou, você pode me esfaquear, mas se você perder, tira uma peça de roupa. Hilda aceitou. Instantaneamente a discussão terminou. Os 10 entraram no campo de prova. Instituto de Pesquisa do Horror. Os monstros eram pequenos no começo, até que o modo inferno foi ativado, fortalecendo cada criatura. Hilda sacou sua espada. Um golpe limpo. Monstro cortado ao meio. Não esqueça nossa aposta, ela gritou. Não se preocupe, Kyu sorriu. Eu não vou perder você de vista até resolvermos isso. Então, do nada, uma mão gigantesca surgiu por trás. Ela o arrastou para o abismo abaixo. Sentindo sua sede de sangue, a criatura subterrânea achou que ele estava paralisado de medo. Você é o chefe da masmorra? Perguntou Kyu calmamente. O monstro negou. Ele suspirou, decepcionado. A criatura achou que estava sendo zombada. Para de desperdiçar meu tempo. Prove do meu sangue. Seus olhos ficaram escarlates. Sua aura explodiu, formando um fantasma demoníaco. Um soco e o pescoço da criatura explodiu. Criaturas do inferno são nojentas. Ainda bem que tem o sangue do velho em mim agora, ele murmurou. Subindo de volta, um bip suave ecoou e então tudo distorceu. O cadáver do demônio se contorceu e se moldou em uma porta. A expressão de Kyu endureceu. O portão emanava algo errado. Enquanto isso, o caos tomou conta. Todos corriam por suas vidas. E estamos todos mortos. Um garoto baixinho gritou, irritando quem estava perto. Um homem se virou para xingar toda a linhagem dele e foi mordido ao meio. O baixinho calou a boca na hora. Uma criatura de boca alongada se agarrou à parede. Mordeu o tornozelo do garoto. Ele gritou por ajuda. Não, jovem mestre, alguém disse. Esse troço está muito além de nós. O garoto nobre hesitou, concordando que não valia a pena morrer para isso. Então uma figura esguia deu um passo à frente. Então essa é a famosa família Austin covarde. Ele agarrou o braço do baixinho e puxou. Músculos tensionados. O rosto do nobre queimou de ódio. Como ousa um pirralho de nível baixo olhar de cima para ele? Mas quando mais 3 monstros apareceram, ele congelou de novo. Ver alguém mais jovem lutando com tanta coragem acendeu algo dentro dele. Cão Negro rugiu o pagamento triplo. Salve-os 3 vezes. Cão Negro sorriu em acordância. Então se mova, o nobre latiu. Cão Negro sacou suas lâminas gêmeas, intenção assassina derramando sobre o aço. O guarda arregalou os olhos. A primeira habilidade de um mestre da espada. Infusão da intenção assassina.
Isso faz a arma desejar sangue. Os olhos do cão negro brilharam. Aqueles monstros eram moedas de ouro ambulantes. Em um único lampejo, ele desapareceu. Quando reapareceu, a cabeça da criatura de boca longa já nem existia mais. Em outro borrão, o restante caiu, fatiado com precisão. O jovem Lorde congelou. Ele havia pedido um resgate, não um massacre. É uma técnica criada por ele mesmo, sussurrou o guarda. Apenas prodígios de alto nível conseguem criar uma. O garoto encarou. Então aquele mercenário bobalhão era na verdade um gênio. Em outro lugar, Kyu atravessou a porta. Dados infinitos rolavam diante de seus olhos. Parecia estar entrando no laboratório de um deus. Ele pegou um arquivo próximo, curioso. Com os olhos arregalados, ele percebeu que era uma foto de sua infância. Um frio rastejou por sua espinha. Talvez ele não fosse quem pensava ser. Enquanto isso, depois que Cão Negro matou os monstros, mestre e servo subiram de nível. Até mesmo o garoto baixinho. E o nobre ganhou uma quantidade enorme de experiência. Por que todo este mundo está evoluindo tão rápido? Perguntou o jovem lorde. Por causa dele, respondeu o guarda. Quanto mais forte o inimigo abatido, maior a recompensa. No meio da frase, o guarda congelou. Os corpos dos monstros tinham sumido. Chegamos ao fim do túnel, murmurou o Cão Negro. Este é o domínio do chefe. Ele apontou para cima. E lá estava alguém, além de qualquer descrição. Sua mera presença distorcia o ar. As duas crianças ficaram paralisadas. O corpo da criatura era grotesco. Suas costas fundidas com dezenas de outros monstros. Na palma, cogumelos estranhos borbulhavam. Um se soltou, voando como uma bolinha. Acertou o garoto pequeno no peito. Ninguém sabia o que era, mas todos sentiam que significava morte. Tentáculos brotaram, envolvendo o garoto. Então, silêncio. O menino baixinho entrou em pânico e cambalhou para trás. No batimento seguinte, o chefe da masmorra piscou atrás dele. Uma mão enorme desceu, sua cabeça voou, morte instantânea. O jovem lorde ficou pálido. Aquela coisa estava muito além do nível deles. O pescoço do monstro se virou num estalo, travando no garoto nobre. Em seguida, clec! Uma espada longa se prendeu ao pescoço da criatura. Hilda havia chegado, segurando-o firme. Não enquanto eu estiver aqui, disse friamente. Você não vai tocar no meu irmão. O chefe apenas zombou. Cogumelos escarlates rastejaram por seu braço como contas vivas. Em um piscar, o braço de Hilda começou a ser assimilado. Cão Negro, o Lorde gritou. 30 vezes o pagamento. Salve minha irmã. As lâminas gêmeas soaram. A intenção assassina de Cão Negro inundou o salão. Um fantasma em forma de cabeça de dragão tomou forma no arco de seu golpe. Um corte combinado. Crack! O braço do chefe voou. Hilda foi puxada, liberada por Cão Negro. O preço? Ele precisou amputar o braço assimilado. Hilda, agora com um braço só, não demonstrou dor. É só um braço. Foque em matar isso. O membro arrancado começou a se regenerar, destruindo a moral do grupo. Olhando para o cogumelo vermelho, apenas um pensamento queimava na mente do Cão Negro. Terminar isso. Ele arrancou o capuz. Debaixo dele havia um rosto frio e afiado, quase como de Zoro. Encarando o senhor do cogumelo vermelho, ele foi com tudo. A intenção assassina explodiu novamente em suas lâminas. Bocas surgiram ao longo do metal, sorrindo de forma grotesca. Acima de sua cabeça, uma aura em forma de lobo uivou. O gorducho ficou paralisado em choque. Essa é a segunda habilidade da Casa da Espada. Descensão do Deus Gélido. Ofegou o guarda. Ela multiplica o poder do combate várias vezes. A aura do Cão Negro tornou-se tangível como um demônio surgindo do inferno. Sua figura desapareceu. Um golpe. Metade do corpo do senhor do cogumelo vermelho voou. A segunda lâmina, viva de fome, mordeu a carne do monstro e a rasgou. Mas antes que pudesse respirar, a criatura regenerou em segundos. Ela contra-atacou brutalmente. Garras rasgaram o braço do Cão Negro. Pequenos cogumelos vermelhos brotaram do ferimento. Sem hesitar, o Cão Negro cortou a carne infectada. O monstro se ergueu inteiro mais uma vez. Ele cerrou os dentes. Uma luta longa significava morte. Hilda preparou a espada, mas um guerreiro corpulento avançou. Eu serei a isca. Se não agirmos agora, todos vamos morrer. Ele investiu. Massa erguida. A batalha entre Cão Negro e o Senhor do Cogumelo Vermelho atingiu o auge. A criatura esmagou a garra no chão. Cão Negro desviou no último instante. A massa do guerreiro caiu sobre o crânio do monstro. O chefe se virou furioso. Nesse momento, Cão Negro liberou sua técnica de fluxo próprio. Incontáveis cabeças espectrais de lobo avançaram devorando o monstro inteiro. Ele cortou as tempestades com um único golpe combinado. O gorducho ficou boquiaberto, sem acreditar. Até Hilda achou que a luta tinha acabado. Ofegante, Cão Negro sorriu, certo de sua vitória. Então, o guarda ao lado do gorducho começou a rir de forma estranha. Fungos vermelhos rastejaram por seu rosto, formando um sorriso. O sorriso do próprio Senhor do Cogumelo Vermelho. Antes de morrer, o chefe havia transplantado seu coração para o corpo do guarda. A fusão se completou. O Senhor do Cogumelo Vermelho renasceu. Ele avançou contra o gorducho com um grito. Cão Negro tentou intervir. Tarde demais. O chão se abriu. Algo explodiu de baixo, arremessando o monstro para longe. Quando a poeira baixou, todos congelaram. Era Kyu, finalmente de volta.
Ao ver que Hilda havia perdido um braço, Kyu quis encerrar a aposta, mas ela recusou. Cada um de nós matou um monstro. É um empate. O verdadeiro vencedor será quem derrotar o Senhor do Cogumelo Vermelho. Ela não acreditava que Kyu conseguiria. O monstro era forte demais. Ao ouvir isso, os olhos de Kyu brilharam. Finalmente, um alvo digno. O chefe avançou de novo. O gorducho gritou para Cão Negro salvá-lo, mas Cão Negro apenas se sentou perto de Kyu, descansando. Aqui, o chefe já não era mais uma ameaça. Quando as garras do monstro iam atingir os irmãos, uma bota surgiu como um raio, esmagando a cabeça do chefe no chão. Todos congelaram. Um herói nível 1 tinha acabado de afundar um chefe no chão com um pisão. O Senhor do Cogumelo Vermelho rosnou, as duas pernas transformando-se em lâminas. Kyu a segurou com as mãos nuas e chutou a criatura para longe. O impacto destruiu a parede. Ele avançou, desferindo um soco e pregando o monstro de volta no chão. O Lorde Cogumelo Vermelho contra-atacou, mas, estranhamente, nenhum fungo vermelho cresceu no rosto de Kyu, deixando o monstro atordoado. Kyu se firmou e investiu novamente. Os dois trocaram golpes brutais em um piscar de olhos. A mandíbula do gordinho caiu. Kyu era mesmo humano? Então Cão Negro gritou: "Acerte o coração, esse é o ponto fraco dele." "Entendido", Kyu respondeu. "Então por que você mesmo não faz isso?" Ele gritou de volta. Cão Negro bocejou: "Estou descansando." No meio da provocação, o chefe atacou novamente, jogando Kyu no chão. Cogumelos tóxicos jorraram, enterrando-o. O chefe gargalhou, mas a risada congelou. Um feixe de luz explodiu, destruindo tudo. O rosto de Kyu escureceu. "Você é nojento." O guerreiro musculoso arregalou os olhos. Como ele estava usando habilidades sem ter uma classe? É porque dentro de Kyu fluía o sangue do Rei Demônio. Embora não fosse seu poder completo, concedia habilidades menores como sopro demoníaco. O Lorde Cogumelo Vermelho cuspiu uma onda tóxica em resposta, mas seu corpo começou a se dissolver. Um coração carmesim apareceu. Kyu o agarrou. O chefe em regeneração avançou para devorá-lo. Kyu lançou o coração para Cão Negro. Cão Negro liberou sua técnica de fluxo interior, Golpe do Cão, esmagando o coração até virar pó. A aprovação finalmente chegara ao fim. Todos haviam passado. Um passo mais perto de escolher suas profissões. Kyu se limpou, pronto para partir, mas uma voz fraca chamou. O projeto Deus Serpente falhou. Perdemos. As crianças da esperança estão mortas ou desaparecidas. Kyu virou-se bruscamente. Uma meia face murmurava nas sombras. Ele se lembrou do Deus que o Rei Demônio mencionou outra vez. Era hora de buscar a verdade na biblioteca de Mara. Enquanto isso, Hilda se moveu para honrar sua aposta. Ela começou a se despir. Kyu corou, mas disse que, para ser justo, era melhor chamarem de empate. Então ele entrou calmamente no portal. Dentro do portal havia 6 classes: Mestre da Lâmina, Alquimista, Gravador de Feitiços, Patrulheiro da Floresta, Cavaleiro Exorcista e Cavaleiro Soldado. O Rei Demônio recomendou Cavaleiro Exorcista e Patrulheiro da Floresta, ambos mais fáceis no início do jogo, mas Kyu reclamou que a armadura do Cavaleiro Exorcista era muito pesada e a roupa do Patrulheiro não era digna o suficiente. No fim, ele escolheu o chamativo, porém desajeitado, Cavaleiro Soldado. O Rei Demônio quase desmaiou de raiva. Os outros também escolheram. Gordinho virou Alquimista. O Homem Musculoso e Hilda escolheram ser Cavaleiros Exorcistas. Ao saírem, Kyu segurou uma fotografia antiga. Ele ficou chocado. Um dos homens na foto parecia exatamente com Cão Negro. Kyu comparou os rostos cuidadosamente. Cão Negro entendeu errado, achando que ele tinha vindo cobrar uma dívida, quase sacando sua espada. Depois de esclarecerem, Gordinho convidou os dois para a família Austin como forma de agradecimento. Na mansão Austin, Gordinho entregou os pertences dos guardas mortos ao mordomo. O mordomo segurou as coisas do filho e chorou. Ele disse que o filho serviu fielmente à família sem arrependimentos. A cena despertou em Kyu lembranças de quando foi culpado por ser um azarado por seus pais adotivos. Ele colocou a culpa pela morte do guarda em si mesmo e afundou em culpa. Cão Negro percebeu o que ele pensava e explicou que Kyu era nascido do erro, produto de uma falha do sistema, cuja presença aumentava a dificuldade da aprovação, o que levou à morte do guarda. Cão Negro admitiu que ele também era nascido do erro e começou a contar seu passado. Descobriu-se que o verdadeiro nome de Cão Negro era Morcato, criado por seu mestre. Desde criança, viu seu mentor morrer brutalmente na guerra. Quando sua intenção assassina atingiu o auge, ele desencadeou uma falha no sistema e forjou o contrato mais poderoso. Cão Negro alertou Kyu de que os nascidos do erro, como eles, eram caçados pelos executores do sistema. Mais tarde, Kyu viu um homem com uma máscara demoníaca se dissolver e congelar, e entrando no quarto de Hilda. Ele correu atrás dele, mas antes que pudesse reagir, o quarto inteiro congelou. Uma voz fria ecoou: "Eu sou Trout, um executor do sistema enviado pelo Deus da Chuva para aplicar o seu julgamento." Kyu não esperava que um combate de teste chegasse tão cedo. Perfeita chance de testar sua primeira habilidade. Trout analisou seus dados. Barra de experiência ilimitada? Sem nível real ainda? Trout não se impressionou. O nível não decide tudo. O que o surpreendeu, porém, foi que mesmo com gelo extremo,
Kyu não congelava. Enquanto isso, o gordinho estava pagando o cão negro pela comissão da aprovação. Sem dinheiro, cão negro decidiu penhorar um cachorro no lugar. De repente, ele sentiu intenção assassina. Ele chutou o gordinho para o lado. Um pilar de chamas explodiu entre eles. Do meio do fogo emergiu um jovem de cabelos brancos, empunhando uma longa espada, claramente ali para causar problemas. Ao mesmo tempo que Kyu enfrentava Trout, ele ativou sua habilidade, invocando uma espingarda prateada. 2 disparos rápidos, mas Trout desviou com facilidade. Kyu franziu a testa. Sua habilidade parecia ridiculamente fraca. Não é à toa que o Rei Demônio quase explodiu de raiva naquela hora. Trout sorriu. Então essa, sua habilidade de cavaleiro soldado? Patética. A primeira habilidade de um cavaleiro soldado manifesta uma arma de fogo de acordo com a natureza do usuário. Normalmente seria uma metralhadora ou um rifle de precisão, mas a arma de Kyu, uma espingarda curta de baixo alcance, com tempo de recarga e drenagem de HP ao forçar o disparo. Mesmo assim, ele ignorou tudo e continuou atirando. A sala ecoava com fogo contínuo. Trout não conseguia acreditar que ele estava usando uma espingarda como se fosse uma metralhadora, mas os efeitos colaterais logo atingiram Kyu. Sua resistência despencou rápido. Trout aproveitou o momento, cravou sua lâmina congelada no chão e liberou sua técnica de fluxo interior, baleia medular de gelo. E instantaneamente, uma baleia fantasma gigantesca surgiu, mandíbulas abertas, avançando contra Kyu. Kyu forçou sua habilidade de novo e atirou contra a baleia. Mal conseguiu bloquear o ataque, mas sua resistência estava quase zerada. Em algum momento, Trout havia surgido atrás dele. Com um único golpe, cortou o braço de Kyu. Trout sorriu. Não havia como um humano exausto e com um braço a menos revidar, especialmente com a temperatura do corpo de Hilda despencando. Ela duraria apenas 30 segundos, mas Kyu riu. Ele não acreditava que perderia. Pegou seu braço e o recolocou. 3 segundos depois, estava totalmente curado. Ele acertou uma cotovelada direta no rosto de Trout. Trout ficou atordoado. Como um humano podia se regenerar tão rápido? Kyu esmagou contra o chão. Mate-me, Trout cuspiu. Toda uma organização vai caçar você. Kyu não ligou. Pressionou a espingarda contra a cabeça de Trout. Vamos ver se você desvia disso. A arma rugiu. A arma divina de Trout, a lâmina gélida, se desfez em névoa. Em outro lugar, Saxon enfrentava Cão Negro, empunhando sua arma divina, a grande espada ardente. Desista, ele disse friamente, e liberou sua técnica de fluxo interior, corte de magma. As lâminas gêmeas do Cão Negro se quebraram, mas Saxon não desferiu o golpe final. Mostre-me sua arma suprema, Saxon exigiu. Ele sabia que Cão Negro tinha conseguido uma arma de seu contrato mais poderoso. Uma arma forte o suficiente para matar, mas que também drenava a vida de seu portador. Cão Negro sorriu. Você não é digno de vê-la. A fúria de Saxon explodiu. Chamas rugiram enquanto ele lançava seu ataque mais forte. Serpente de fogo. Calmamente, Cão Negro ativou a técnica descida do Deus Forjado e apagou Saxon em um instante. Ao se afastar, a inquietação permaneceu. O surgimento repentino dos lãs estava errado. Até a família Austin havia sido invadida sem resistência. Talvez alguém de dentro fosse o responsável. Em algum lugar da mansão, um sussurro ecoou. Doce Emily, seu trabalho duro realmente me impressiona. Como recompensa, darei a você o lugar de honra no altar. Mas não se preocupe, você não será a única abençoada com glória. Deixando a propriedade, Cão Negro percebeu que, de repente, nunca tinha perguntado o nome do cachorro. Estava prestes a nomeá-lo quando o animal saiu correndo e farejou algo sob as árvores. Ele congelou. Ali estava um cadáver decapitado. Neste momento, um assobio ecoou do castelo distante. Cão Negro entrou escondido e encontrou o cachorro lá dentro. Um homem encapuzado percebeu o movimento e correu para fora. Era um engodo, uma distração criada por Cão Negro. Ao se virar para sair com o cachorro, ele saiu desesperadamente atrás dele. Cão Negro se virou. O capacete de Ted estava no chão. Ao olhar para cima, viu uma imensa silhueta feita de corpos costurados. Era o altar da Igreja da Divindade, o verdadeiro motivo de os lãs terem aparecido. Outro assobio soou lá fora. Cão Negro se escondeu atrás da porta, pronto para emboscar. Mas quem entrou foi Kyu. Por que você está aqui? Eles gritaram em uníssono. Kyu disse que seguiu o rastro a partir do corpo decapitado sob a árvore. Cão Negro respondeu que estava apenas procurando o cachorro e avisou para ele não se envolver com assuntos do altar. Mas Kyu percebeu algo ainda mais estranho, um pé podre no chão. Por algum motivo, aquilo parecia estranhamente familiar. Cão Negro suspirou e esperava encontrar um tesouro, não um membro apodrecido. Kyu examinou o pé. Ele correspondia a um antigo projeto. O diagrama falava sobre a origem do altar, antes do nascimento do continente Mara. Seres malignos criaram 5 monstros infantis de destruição. O Criador os derrotou e puniu seus criadores. Um dos feiticeiros, fugindo do julgamento, rasgou seu próprio corpo em 4 partes e espalhou-as pelo mundo. As lendas diziam: reúna os membros e sacrifique-os aos deuses, e você ascenderá ao reino divino como igual a eles.
Se as 5 crianças malignas eram os garotos da foto, então o criador fugitivo deveria ter sido parte do plano matador de deuses, um dos adultos daquela mesma foto. Se eu conseguir encontrar todas as partes dele e revivê-lo, pensou Killua, talvez eu descubra meu passado, e até os segredos que meu pai buscava sobre os deuses. Nesse momento, o Cão Negro tocou o membro. Uma luz verde brilhou e uma mensagem apareceu. Programa ativado. O que diabos? Perguntou Killua. Eu só encostei nisso, murmurou o Cão Negro. Uma lente de câmera se estendeu do membro. Um feixe vermelho escaneou de cabeça aos pés. O visor leu. Morcato. S-I-U-S, a criança da esperança. Killua sorriu, então eu estava certo, ele é um deles. Em seguida, outro aviso surgiu. Identidade confirmada. Crianças, encontrem-me. Uma gravação fraca sussurrou. Cão Negro olhou para a foto, confuso. Além do próprio nome, ele não lembrava de nada. Assim que acordarmos isso, disse Killua, teremos nossas respostas. Cão Negro assentiu. Certo, vamos levar isso e ir embora. Mas ao se virarem para sair, o mordomo-chefe apareceu na porta, sorrindo com desprezo. Ninguém sai vivo. Cão Negro percebeu o frasco em sua cintura liberando gás venenoso, os vapores se espalhando rapidamente. Ele desabou na hora. O mordomo ergueu o machado, animado para finalizá-lo. Então um som ecoou. Ele se virou, chocado. Killua estava ileso, inalando o veneno calmamente como se fosse fumaça de cigarro. No instante seguinte, Killua atravessou com um soco que o lançou contra a parede. Você matou tanto só para salvar seu filho, disse friamente. Eu não queria interferir. Hoje eu vou levar meu amigo e esse relicário. Não me teste. Aterrorizado pela imunidade ao veneno de Killua, o mordomo gaguejou sem conseguir falar. Só pôde observar enquanto Killua carregava Cão Negro e o membro embora. Mesmo ao morrer, o mordomo ainda sonhava em reviver o filho. De volta ao esconderijo, Cão Negro despertou e murmurou. Não vou pagar nada depois disso. Killua já esperava que ele dissesse isso e suspirou. Que cachorro sem esperança. Felizmente, ele estava preparado, lembrando de que ainda tinham 2 outros amigos para proteger. Quanto às despesas, os outros que cuidassem disso. Para reviver o dono do membro arrancado, os 4 partiram rumo à sede da Igreja das Divindades. Na estrada, Killua perguntou com curiosidade por que a família Austin não tinha nenhum guarda-forte. Hilda explicou vividamente que a família se tornou uma das 5 grandes casas graças inteiramente à irmã mais velha dela, conhecida como Austin Valda, que, como Killua, também era classe cavaleiro soldado. Essa irmã agora era uma das 3 heroínas As, com um nível e força sem igual. Killua ficou impressionado que o caminho do soldado pudesse ser tão poderoso. Hilda detalhou, heróis iam de novato, intermediário, avançado, elite e, por fim, o nível As, detentores de glória suprema. Jean acrescentou que, por causa disso, todos os membros de elite seguiram sua irmã para reconstruir o clã. Ninguém ficou em casa para guardar os portões. Killua então perguntou sobre os 2 Yans que enfrentaram antes. Após um longo silêncio, Cão Negro explicou que tudo foi culpa do mordomo. O mordomo-chefe da família Austin era, na verdade, membro da igreja. Ele construiu um altar de Sil in Corpus, desencadeando a graça dos Yans. Após um dia de viagem, o grupo chegou a uma pequena cidade e planejou descansar à noite. Killua mal tinha caído na cama macia quando ouviu a voz de Hilda. Só sobraram 2 quartos. Gordinho e Cão Negro vão dividir um, o que significa que eu fico com você esta noite. Killua ficou rígido, lembrando do hábito dela de dormir nua. Constrangimento era pouco. Para quebrar o clima, ele perguntou no que a irmã dela costumava estar ocupada. Hilda respondeu que Valda passava a maior parte do tempo lutando contra outras famílias por um recurso raro, um artefato escondido nas profundezas do covil de um monstro. Um arrepio percorreu a espinha de Killua. Será que esse covil escondido era a mansão do Rei Demônio? Quando Hilda adormeceu, ele tentou contatar seu pai demoníaco, mas não houve resposta. Talvez o velho estivesse ignorando ele. Ele queria perguntar sobre a igreja. Não me diga que as famílias nobres também estavam atrás do domínio do Rei Demônio. Enquanto isso, 3 heróis de elite da família Barnett já haviam chegado ao covil e confrontado o próprio Rei Demônio. O Rei Demônio não estava preocupado e estava animado. Logo, todas as grandes casas enviariam seus heróis de ponta para reivindicar a cabeça do demônio. Apenas a Igreja da Divindade parecia desinteressada. Seu sumo sacerdote, Theon Xing, estava preocupado. A reconstrução corporal do demônio só precisava de uma perna, e o mordomo responsável por ela havia desaparecido. Ele ordenou que o General Buck da família Corby a recuperasse em outro lugar. O grupo de Killua chegou ao portão da igreja com um membro, mas foi barrado pelos guardas. O guarda exigiu a senha da entrada. Impaciente, Cão Negro derrubou um dos guardas no chão. Eles entraram com arrogância, sem permissão. De repente, uma voz profunda os deteve. Eles olharam de cima. Diante deles estava ninguém menos que o General Buck, da família Corby. Ele mesmo um herói de elite. Os olhos de Buck se fixaram imediatamente no membro arrancado nos braços de Killua. Animado, ele declarou que a perna é minha. Killua e o Cão Negro recusaram na hora.
Buck, porém, já tinha visto através das intenções deles. Chega de fingimento, ele disse friamente. Vamos resolver isso com os punhos. Kyu, sem perceber a verdadeira diferença de poder, ainda pensou otimista que os dois poderiam lidar com ele, mas o rosto de Cão Negro ficou pálido. Ele não é como os outros, ele sussurrou. O poder deste homem é de outro nível. Precisamos fugir agora. As mãos de Buck brilharam em dourado quando ele preparou sua habilidade. Você está certo, ele disse. Como um cavaleiro comum se tornaria general de um clã sem força esmagadora. Com isso, um escudo dourado se materializou em sua mão, sua habilidade única, confinamento do escudo sagrado. Ela foi ativada. Com uma explosão, Buck avançou como um trovão. O braço de Cão Negro brilhou em carmesim. Descida do Deus Lobo. Mas antes que pudesse terminar de conjurar, o martelo de Buck esmagou o próprio ar. O ar rachou com o impacto. O poder de Buck aumentou em 30% enquanto seu braço e escudo se moviam como um só. Se o Cão Negro tivesse sua espada, talvez tivesse alguma chance, mas agora, não. O escudo martelo destruiu sua defesa, deixando uma cratera sobre ele com apenas um golpe. Cão Negro caiu, imóvel no chão, 1 a menos, murmurou Buck. Kyu ficou paralisado. Ele acreditava que Cão Negro aumenta 2 a menos, zombou Buck. A perna é minha. Ele já fantasiava em reunir todas as relíquias, acender a divindade e restaurar a glória da sua família. Kyu sorriu de canto. Você está comemorando cedo demais. Buck piscou, surpreso. Seu golpe havia sido detido. Os olhos de Kyu se afiaram. Acho que ainda posso brincar com você por um tempo. Sua habilidade de manifestação de espingarda ativou. Uma espingarda prateada surgiu em suas mãos. Pá! Pá! As balas cortaram o ar e atingiram o rosto de Buck. O general ficou chocado. O garoto era apenas nível 1. Como poderia causar tanto dano? Buck havia subestimado os dois desde o começo, agindo como um superior observando formigas brigarem. Agora sua expressão endureceu. Ele iria esmagá-los completamente. Vendo aquele olhar, a confiança de Kyu vacilou. Assim como o Cão Negro havia avisado, aquele inimigo estava muito além de qualquer coisa que ele já enfrentara. Vestido com uma imensa armadura de aço, Buck avançou passo a passo. A pressão por si só fez Kyu recuar. O recuo da espingarda o atingia forte. Qualquer vantagem de nível tinha desaparecido. Ele se lembrou das palavras de alguém. Em um mundo de moral, nível não decide tudo. Ele finalmente estava aprendendo isso de maneira difícil. Se continuasse assim, teria que recuar com o Cão Negro. Até que Buck arrancou seu capacete, zombando. Cabelo branco, garoto. Prepare-se para morrer. No instante seguinte, o escudo sagrado envolveu Buck novamente. Seu corpo blindado inchou até parecer um gigante humanoide. Kyu não esperava que uma habilidade pudesse ser usada daquela forma. Era hora de sua carta na manga. Com um estrondo, o golpe do gigante desabou sobre ele. Ele levantou a mão e fez um sinal de ok nos lábios. O início da ativação de sua habilidade. Uma longa espada ensanguentada passou voando. Uma lâmina vinda de trás atravessou seu coração. Ele cuspiu sangue e amaldiçoou sua própria negligência. Deixara suas costas completamente abertas. Buck congelou também. Ele pretendia finalizá-lo pessoalmente, apenas para ser antecipado. O recém-chegado, um agente da igreja, era um herói da espada de alto nível, nível 98. Buck resmungou, não precisava de mais ninguém para lidar com ele. O homem não se importou, ele tinha vindo exibir sua nova espada. Essa espada era chamada de Dark Hackle. Buck nem olhou, um desperdício dessa arma nas suas mãos. Ele pegou a perna arrancada e saiu caminhando. O homem de óculos escuros chamou por ele, perguntando o que aquilo era. Buck rosnou. Não pergunte o que não deve. Ordem de sumo sacerdote. Não atrase a missão. O homem clicou a língua. Detestava Buck, mas não podia derrotá-lo. Enquanto isso, a mente de Kyu afundava em outro espaço. Incontáveis versões de si mesmo zombavam dele. Sem o Rei Demônio, ele não era nada. Suas vozes ecoavam acorde, acorde. Um grupo demoníaco jazia aos pés deles, ouvindo tudo. Ele se levantou à força. Rugiu. Eu sou o humano mais forte vivo. Na realidade, seus olhos se abriram de repente. Seus pulmões queimavam. Ele vomitou um jorro de sangue. Cão Negro murmurou que imaginava que um coração perfurado significava que o garoto já era um caso perdido. Os dois estavam presos em uma câmara selada. Cão Negro havia tentado sair antes e falhou. Ele suspirou. Se eu tivesse 2 lâminas, não teria perdido tão feio. Kyu não disse nada. Não tinha condições. Pensando na técnica de fluxo próprio de Buck, a frustração o consumiu. Se ele tivesse uma técnica dessa, o resultado seria diferente. Ele pediu um favor a Cão Negro. Cão Negro franziu a testa, sem saber o que podia fazer, mas disse para ele parar. Me ensine a lendária técnica do fluxo próprio. Não, disse Cão Negro secamente. A voz interna de Kyu explodiu. Como esse cão se atrevia a recusar? Ele até sangrou um pouco de tanta raiva. Ele insistiu. Por que não me ensinar? Não era o momento ideal? Cão Negro deu 2 motivos. Primeiro, ele não era professor. Na verdade, nem sabia ensinar. Segundo, ele nunca trabalhava de graça. A voz interna de Kyu explodiu de novo. Dinheiro? Agora? Ele parecia rico por acaso? Ele tossiu sangue de irritação. Ele apoiou sua mão na parede. Cão Negro estreitou os olhos. Quer arrumar briga? Não, eu jogo limpo. Se estou pedindo um favor, vou pagar um preço. Seu olhar endureceu.
Vamos fazer um acordo. Ele ofereceu o cachorro como garantia. Você realmente não sabe como criar um Doberman puro, sabe? Em outro lugar, Hilda acariciava distraidamente o pelo do cão. Cão Negro havia lhe dado um nome adorável, Miau Miau. A preocupação tomou o rosto de Hilda. Ela temia que os dois estivessem enfrentando um perigo por estarem fora por tanto tempo. Jean comentou que, naquele momento, eles deveriam se preocupar consigo mesmos. Sem a proteção do Cão Negro, era melhor se esconderem antes que os Ians os encontrassem. Hilda ficou ainda mais ansiosa e ordenou que o irmão mais novo pegasse seu equipamento para procurar por Kyu e Cão Negro. Suor frio escorreu pela testa do garoto. Ele se arrependeu de ter falado. Se não encontrassem um Ian no caminho, seria show de bola, mas pelo contrário, seria o fim. Como o destino quis, uma unidade Ian chegou, massacrando muitos da sede da igreja. O Ian praguejou contra os cadáveres. Idiotas, pelo menos nenhum sangue deles me tocou. Sua viseira exibiu coordenadas. Ele estava se aproximando rápido de Kyu e Cão Negro. Avançou pelo complexo da igreja, determinado a matar os dois humanos defeituosos. Enquanto isso, o Cão Negro estava ensinando Kyu a criar a técnica do fluxo autocelular. Primeiro, imagine a forma que ela deve ter. Kyu invocou sua arma de habilidade e começou a alimentar a energia para estabilizá-la passo a passo. Ele seguiu as instruções, visualizando o formato. Em sua mente, uma pistola começou a tomar forma dentro de sua consciência. Suas mãos mentais avançavam para tentar segurá-la. Bom, disse Cão Negro. Agora continue imaginando e mantendo o fluxo de energia. Não pare. Mas enquanto ele falava, a imagem mental começou a desmoronar. Não pare! Gritou Cão Negro. Mantenha a saída estável. Nesse mesmo momento, o General Buck havia acabado de selar o membro amputado quando uma batida frenética ecoou do lado de fora. Algo tinha dado errado na igreja. Um clérigo irrompeu gritando que um Ian havia invadido a sede. Buck franziu o senho. Ele tinha acabado de se juntar à igreja e já havia caos. Enquanto isso, a tentativa de Kyu falhou de novo. Cão Negro praguejou. Idiota, eu expliquei tudo e você ainda não consegue? Kyu ignorou a provocação, canalizando energia e mantendo o construto. Ele concentrou tudo em remodelar a forma. De repente, a porta de ferro estremeceu. Um segundo depois, explodiu. Abra! Cão Negro ergueu o olhar. Quem quer que fosse, não era amigável. Nesse instante, a técnica de fluxo autocelular de Kyu funcionou. Cão Negro soltou o ar. Uma lição e ele já conseguiu. Parece que o garoto tem talento. Das sombras, uma figura ajustou os óculos e avançou. Encontrei vocês, os dois, tipos glitch. Kyu e Cão Negro trocaram um olhar. O Ian do sistema os encontrou mais rápido do que esperavam. 3 silhuetas se encararam, formando um triângulo perfeito. Xing, o Ian do sistema, puxou sua espada. Tirem a própria vida agora. Me poupem do trabalho de limpar o sangue de vocês das minhas roupas. Cão Negro estreitou os olhos e murmurou. Esse cara fala demais, hein? Kyu sorriu. Deixa que eu lido com ele sozinho. Ainda não, interrompeu Cão Negro. Vamos nos separar. Encontre o membro relíquia primeiro. Deixe o Ian do sistema escolher seu alvo. Kyu pensou por um momento, então assentiu. Num piscar de olhos, ambos desapareceram. O Cian ergueu a cabeça, zombando. Truques baratos como esse não vão salvá-los. Só estão adiando o inevitável. Cão Negro olhou para trás. Seu estômago se apertou. O Cian havia escolhido persegui-lo. Ótimo, pensou ele. Então vou precisar de uma arma de verdade. Enquanto isso, Hilda e seu irmão Jean chegaram ao terreno da igreja. Os olhos atentos dele analisaram os corpos dos guardas caídos. Algo está errado. Kyu e Cão Negro se meteram em encrenca. As pupilas dele se contraíram quando uma sombra se moveu, uma cabeça se virou. O General Buck estava diante deles. Sua voz gelada ecoou. Agora é a vez de vocês terem problemas. Jean congelou. Ele conhecia a reputação de Buck. Eles não tinham chance. O suor escorreu enquanto Hilda levou a mão à têmpora. Vou segurá-lo, ela sussurrou. Você corre. O coração de Jean afundou. Estamos perdidos. Nós dois. Buck cerrou o punho. Aquela técnica de fluxo autocelular. Escudo sagrado. Fechamento. Hilda invocou seu próprio escudo para parar. Mesmo nível, hein? Debochou Buck. Então sinta a diferença entre nós. O único choque lançou Hilda contra a parede. Irmã! Gritou Jean, correndo até ela. Ao vê-la imóvel, pensou que estivesse morta. A raiva tomou conta dele. Relâmpagos crepitaram em suas mãos. Disparo elemental. Buck mal piscou. É isso? Patético. O único soco colocou Jean em joelhos. Um herói tão fraco assim, disse Buck friamente. Seria um elogio chamá-lo de lixo. Ele avançou, pressionando a bota contra a cabeça de Jean. Heróis que não conseguem ficar mais fortes não merecem viver? Nesse instante, um rugido estrondoso cortou o ar. Hilda irrompeu em volta em relâmpagos. Toque no meu irmão e eu enterro você aqui mesmo. O sorriso de Buck se alargou. Ah, então você ainda tem luta em você? Claro! Seu punho atingiu o ombro direito dela, enquanto a outra mão se fechava em torno de seu pescoço. No mundo dos heróis, não existe diferença entre homens e mulheres. Sangue escorreu do lábio dela, mas ela sorriu. Não comemore tão cedo. Pode se arrepender. Desafiador até o fim. Patética, cuspiu Buck.
Bum! Uma sombra colidiu com ele por trás. Buck foi arremessado pelo salão. Kyu pousou, amparando a cambaleante Hilda. Você se machucou porque eu cheguei tarde. A culpa é minha. Hilda o empurrou fracamente. Pare de falar, cuide do resto você mesmo. Eu só preciso dormir um pouco. Ela desabou. Buck se levantou dos escombros, o rosto distorcido de fúria. Você escapou da masmorra. Mesmo assim, rosnou ele. Você ainda não é páreo pra mim. Kyu sorriu, a aura de batalha explodindo. Não me subestime, 10º cavaleiro. O eu de hoje não é mais o mesmo de ontem. No instante seguinte, Kyu liberou sua técnica de fluxo autocelular, energia explodindo como uma tempestade. O General Buck ficou rígido, então ele nunca havia usado uma técnica dessa antes. Aprendi na masmorra, disse Kyu. O construto se formou completamente. Pistolas duplas em suas mãos, a pressão aumentando. Buck não recuou, ele tinha sua própria técnica de fluxo autocelular. Os braços relaxaram ao lado do corpo. Kyu sorriu. Quem disse que isso era uma técnica comum? Buck piscou. Avançou. 2 pistolas de sucata não vão me derrotar. As armas de fluxo autocelular colidiram. Kyu sorriu. Vencer você pode levar 1 minuto, mas te acertar é fácil. O cano girou de lado. Golpe crítico direto no rosto de Buck. Buck foi lançado contra a parede. Kyu encaixou a coronha de volta no lugar. Subestime-me de novo. Veja o que acontece. Buck não esperava por aquilo. Ele nem sequer havia erguido o escudo sagrado de contenção a tempo. Kyu avançou mirando alto. Você não pode bloquear isso. Meu disparo congela e bloqueia o impacto. Bum! Outra explosão no capacete. Faíscas voaram e Buck afundou na parede novamente. Num piscar, Buck reapareceu à sua frente. As mãos dele prenderam os braços de Kyu como torniquetes de ferro. Sua fraqueza é óbvia. O fluxo autocelular se baseia na sua habilidade original. Sua espingarda tem 2 segundos de recarga após cada tiro. Essa brecha é a sua ruína. O escudo dele pulsou. E quando eu encontro uma fraqueza, o jogo acaba. Um punho revestido de escudo desceu com força. A cabeça de Kyu foi enterrada no chão. O sangue escorreu quente. O mundo zumbia com estática. Mais 3 truques. Da próxima vez, ironizou Buck. Tente perder de um jeito menos feio. Kyu riu. Quer truques? Eu tenho alguns. Sua perna esquerda subiu num estalo. Os olhos de Buck se arregalaram. O quê? Canhão de perna. A explosão detonou no capacete de Buck. Ele cambaleou, atordoado. Um canhão de perna? O olhar de Kyu ficou mais afiado. Pare de me subestimar. Buck, ferido, tornou-se a ficar de pé o suficiente. Misericórdia? Ele rosnou. Hora de testemunhar meu movimento perfeito. Kyu piscou. Perfeito? Um escudo selou a cabeça de Buck. No instante seguinte, placas de escudo se encaixaram por todo o corpo dele, deixando apenas uma fenda para os olhos. A mandíbula de Kyu se travou. Ótimo. E agora, como eu quebro isso? Em outro lugar, Cão Negro corria a toda velocidade. Isso é irritante, rosnou o Yan do sistema. Uma estaca de espinho brilhou. Pare de correr, venha morrer de uma vez. A estaca atingiu o Cão Negro, que rolou pelo chão. O Cian ajeitou os óculos. Renda-se e eu faço rápido. Uma voz preguiçosa ecoou. Ora, ora, que festa! A igreja não ficava tão animada assim há anos. Ambos os homens se tensionaram. Outro peso pesado havia chegado. O homem de óculos escuros riu. Eu gosto de ser uma plateia. Se não se importarem, vou participar. 3 forças colidiram em caos, cada uma formada por sua própria formação. Desarmado, Cão Negro era claramente o mais fraco. Isso é entre nós, rosnou Cian. Fique fora disso, seu maldito esquisito de óculos escuros, ou morra. O homem de óculos escuros sorriu. Você também usa óculos, gênio, hipócrita. Cão Negro manteve a distância. Sabia que aqueles 2 monstros de 4 olhos estavam fora de seu alcance. O Yan ajustou as lentes. Se nenhum de vocês se mover, eu vou primeiro. Ele disparou direto contra Cão Negro. Cão Negro arrancou uma estaca de espinho do próprio corpo. As armas colidiram com um estrondo metálico. Vendo a oportunidade, o homem de óculos escuros sorriu. Suas lâminas gêmeas brilharam mais forte. Ele liberou uma técnica de fluxo autocelular, investida do lobo. O instinto do Cão Negro gritou perigo. Ele contra-atacou imediatamente. Cão Devorador. Um cão espectral rasgou o ataque do lobo. Mas antes que ele respirasse, o homem de óculos escuros saltou aos céus. Técnica de fluxo autocelular. Armadilha do lobo faminto. Dezenas de cabeças de lobo espectral emergiram do chão, atingindo o Cão Negro com brutalidade. Quando a poeira baixou, ele estava soterrado nos escombros. O homem de óculos escuros se virou para o Yan do sistema. Então a briga de 3 já acabou. Parece que sobrou só nós 2. Ele ativou sua aura. Descida do deus de gelo. Um surto de energia violenta. O Yan empurrou os óculos para cima, então só um de nós vai sair daqui. Ele moveu o pulso e uma rajada de estacas voou. O homem de óculos escuros girou as lâminas, desviando cada projétil. Ele avançou, mas quando se aproximou, algo estava errado. Por que estou ficando lento? O Yan ajustou os óculos. O homem de óculos escuros congelou, seu corpo travado como metal. O que é isso? Uma ilusão? Frio, o Yan respondeu.
não é ilusão. Você está dentro do meu campo. Nesse espaço, seus movimentos atrasam. Cada passo deixa um rastro. Cada rastro leva à sua morte. Esta é a minha técnica de fluxo autocelular. Execução absoluta. Percebendo que não havia saída, o homem de óculos escuros riu amargamente. Sentia-se como a presa sob as garras de um leão. Quando a barreira caiu, a estaca do Yan o atravessou pelo peito. Virando-se, ele murmurou: hora de lidar com outro humano glitch. Atrás dele, Cão Negro se mexeu, rastejando para fora dos escombros e segurando suas lâminas gêmeas. O pequeno som fez o Yan estremecer. Ele se virou, zombando. Não esperava que um novato ainda estivesse respirando. Cão Negro ergueu as lâminas. Da última vez eu não tinha arma. Agora estou louco para te cortar. O tom do Yan ficou frio. Patético, você poderia ter fugido e escolheu morrer. A mandíbula do Cão Negro travou. Ele não aceitava ser chamado de novato. Seu mentor, afinal, já fora um herói. O Yan apertou a estaca. Cão Negro abaixou o corpo, energia acumulando. Ele sumiu. Idiota, murmurou o Yan. Ele ativou sua técnica. Execução absoluta. Uma barreira se expandiu pelas ruínas. Calmamente, seguiu os rastros. Em instantes, encontrou a posição de Cão Negro e investiu. O Yan se moveu como um raio, mas no instante seguinte, 2 golpes profundos rasgaram seu corpo. Ele olhou para as feridas, incrédulo. Bum! Caiu no chão. A barreira se desfez. Droga, meu traje está arruinado. Mas como ele conseguiu atacar dentro do meu corpo? Cão Negro respondeu, frio. Você congelou, não minha habilidade. Os olhos do Yan se arregalaram. Cão Negro sorriu. Tarde demais, idiota. Você foi pego. Não se ache, rugiu Yan. Ambos avançaram novamente, lâminas brilhando de fúria. Faíscas explodiram entre eles. Você é lixo, rosnou Yan. Você não consegue vencer nem um herói de alto nível. O olhar do Cão Negro escureceu. Então veja isto. Técnica de fluxo autocelular. Corte Mar do Dragão. A lâmina rasgou ar e carne. E Yan caiu no chão, sem forças, sangrando. Não é novato, hein? Murmurou ele, fraco. Olhando para cima, deu um sorriso suave. Seu mestre deve estar orgulhoso. Cão Negro congelou, silencioso. Eu também tive um discípulo, sussurrou Yan. Espero que ele me supere, assim como você superou seu mestre. Então termine, não deixe ele esperar à toa. Os olhos do Cão Negro suavizaram com lembranças. Ele também esperara um dia, rezando para seu mentor voltar. O mestre havia prometido, não vou demorar, mas o que voltou foi apenas a notícia da morte. Respirando fundo, o Cão Negro abaixou as lâminas e se virou. Se não me matar agora, afou Yan. Eu vou atrás de você depois. E estarei esperando, disse Cão Negro baixinho, caminhando. Enquanto isso, o duelo entre Killua e o General Buck ardia mais intenso do que nunca. Socos e chutes trocados como tempestades. Seu maldito! Respirou Buck, gritando de fúria, perdendo a compostura. Killua zombou. Você é dependente demais deste escudo sagrado. Sem ele, seu corpo é frágil como papel. Eu fui criado por alguém que me espancava até quase morrer todos os dias. Ele zombava de mim. Essa sua chamada forma perfeita é feia pra caramba, e eu já a quebrei. Ele estalou os dedos com um sorriso. Beleza, então vou criar a minha. Vou chamá-la de forma banho de sangue. Ofendido até o núcleo, o General Buck surtou, jurando que faria Killua pagar. Ele ativou a convergência do escudo sagrado. Um elmo em forma de balde feito de força de escudo se fechou sobre sua cabeça. Todo o meu poder, totalmente comprimido, mais duro do que você pode imaginar. Com um estrondo sônico, ele avançou como um míssil. Esquiva agora! Hilda gritou. Este impacto é insano. Killua não se mexeu. Ele canalizou o hálito demoníaco, concentrando cada gota de energia na palma da mão, ardendo como um inferno, mas ele queria testar um disparo de hálito demoníaco. Buck ativou fluxo próprio, cristal supernuclear, investida meteórica, avançando até o ponto cego. O fluxo próprio de Killua atingiu o auge no mesmo instante. Bang! O disparo demoníaco detonou ao máximo. O ultra escudo de liga comprimida de Buck se despedaçou no impacto. A explosão sacudiu a igreja sagrada, alertando arcebispos tensos. Ele desistiu de Buck ali mesmo. Se a ascensão exigia relíquias, ele tomaria um membro remanescente por conta própria. Buck caiu no chão, engasgando com a poeira. Killua se aproximava e pisou em seu peito. Buck engasgou sangue, impotente. Fale, disse Killua friamente. As partes do Alder, onde estão? Gene, por perto, levantou os braços. Vencemos! Killua derrotou um esquadrão e um as. Ele abraçou Killua com força. Diga seu preço de matrícula. Por favor, aceite-me como discípulo. Hilda só conseguiu levantar a mão, o rosto em frustração. Acrescente uma cláusula, disse Killua. Ensine o Cão Negro a criar gatos. Gene bateu no próprio peito. Fechado. Hilda piscou. Onde está o Cão Negro? Eu mandei ele rastrear quando nos separássemos, respondeu Killua. Ele vai se virar. Nossa prioridade é o membro remanescente. Quando virou para sair, lançou um último olhar para Buck. Forte, ele murmurou, pensativo. Adversário errado. Sem aquele truque do hálito demoníaco, eu poderia ter perdido feio. Um suspiro escapou. Ele estranhamente sentia a falta do velho. O grupo seguiu adiante. Enquanto isso, o Rei Demônio sorria diante de um monte de heróis caídos. É só isso que vocês têm? O homem cambaleou, limpando o sangue dos lábios. Não é surpresa que sua toca nunca seja encontrada. Quem encontra, nunca volta. O Rei Demônio não entendia porque diziam que seu covil era difícil de achar.
Da última vez, um bando inteiro apareceu. Ele próprio duvidava que aquilo ainda contasse como escondido. O homem à sua frente então sorriu, antes de explodir em gargalhadas zombeteiras. Uma provocação clara. Aposto que você nunca perdeu para um herói, ele zombou. E se eu for intocável? Respondeu o Rei Demônio friamente. Poder é verdade. O sorriso do homem se contorceu, a voz febril. Aí é que você erra. Apenas deuses são invencíveis. O Rei Demônio ficou tenso, percebendo quem aquele fanático devia ser. Eu sou da Igreja Sagrada. O fanático rugiu. Vou marcar este lugar em nome de Deus e apagar você da existência. Nesse momento, uma mulher apareceu, tirando as luvas com elegância casual. Um estrondo ensurdecedor atravessou a sala. O corpo do fanático explodiu, sangue e membros voando. Long Ears avançou, as pontas dos dedos ainda vermelhas. Problema resolvido. Agora ele não pode marcar mais nada. O Rei Demônio franziu a testa. Não, ele já marcou. Impossível. Ela engasgou. Eu o matei. O sangue no chão se curvou em runas brilhantes. O covil do demônio foi marcado, murmurou o Rei Demônio. O chão tremeu violentamente. A mansão desabou, virando uma cratera gigantesca. Acima do buraco, flutuava uma massa desconhecida e brilhante. Ela pulsava dentro de uma esfera de luz. Então, uma perna saiu. Havia alguém ali dentro. Enquanto isso, em uma floresta distante, uma voz gritou. Relatório urgente, senhor! Nas costas de uma águia gigante, um homem alto escutava. A mansão demoníaca foi destruída por uma única entidade. Nossas tropas caíram. Os olhos do comandante se arregalaram. O quê? Isso não pode estar acontecendo? De volta à cratera, aquela figura solitária havia exterminado toda a força. Corpos se dissolviam em cinzas. Em outro lugar, Kyu e sua equipe encontravam um membro remanescente repousando sobre um altar carmesim. Um sorriso surgiu no rosto dele. Finalmente encontrei. Ele avançou. Incrível! Jean comemorou. Vamos nos unir com o Cão Negro e achar o resto. Hilda estreitou os olhos para o irmão. Desde quando você está tão motivado? Jean congelou na hora, suando frio. Ele só queria acabar logo com aquilo e sair daquele lugar horrível. Kyu olhou para o membro remanescente na mão e sorriu. Sem pressa, o Cão Negro vai nos farejar. Vamos pegar o próximo. Ele virou para sair, mas uma mão esquelética agarrou seu tornozelo. Seu rosto escureceu imediatamente. Ele olhou para baixo. Um esqueleto inteiro segurava suas pernas, os olhos vazios brilhando em vermelho. A mandíbula do crânio abriu e fechou, soltando um ruído úmido. Posso pedir demissão antecipada? Jenny gritou, segurando a cabeça. Kyu, se solta! Hilda gritou. Tarde demais. Alguém na sombra já havia ativado a prisão de ossos. Dezenas de mãos esqueléticas surgiram e subiram pelo corpo de Kyu, arrastando-o para baixo. Sério? Sempre subterrâneo? Ele resmungou enquanto desaparecia no solo. Hilda se lançou para pegá-lo, segurando o seu braço, mas também foi puxada. Não! Jenny gritou, correndo para ajudar. Ele agarrou o manto da irmã. Os três desapareceram no abismo. Eles caíram sem parar na escuridão. Atingiram o chão com força. Kyu afou, forçando-se a se levantar. Onde estamos? Murmurou, examinando o local. Não muito longe. Hilda e Jean estavam imóveis. Hilda? Jean? Chamou. Sem resposta. Eles estavam inconscientes, presos por alguma força desconhecida. Um som de arrastar ecoou. Kyu ficou rígido. Uma criatura monstruosa surgiu. Membros retorcidos, mandíbulas escorrendo baba e olhos demais. Um monstro? Aqui! Ele sussurrou, tenso. A criatura pisou com força. Ele rolou para o lado. Isso é o território da Igreja Sagrada. Por que existem monstros aqui? Enquanto desviava, outra criatura surgiu atrás dele, agarrando Jean pelo torso. Kyu girou, o rosto endurecendo. Não só um, hein? Você não vai levá-lo. Ele rugiu, ativando rajada espalhada. Bum! O disparo arrancou o braço do monstro. Jean caiu, rolando livre. A arma continuou disparando sozinha, balas irrompendo sem parar. Tentáculos foram despedaçados, vísceras voando. A criatura caiu em pedaços ensanguentados. Então uma luz envolveu Hilda e Jean. Uma voz do sistema soou. Nível aumentado. Eles subiram de nível. Kyu piscou, incrédulo. Espera, este lugar é um ninho de monstros? Ao redor, bestas enormes rosnavam e avançavam. Seus rugidos eram ensurdecedores. Kyu ergueu a guarda, protegendo seus companheiros inconscientes. Não é possível. Isso deveria ser território da Igreja Sagrada. O que diabos aconteceu? Quando Kyu virou a cabeça para observar a área, um monstro atacou. Sua língua colossal disparou de sua boca e se enrolou nele em um instante. Ele lutou desesperadamente, mas não conseguiu se soltar. A língua estava coberta de farpas que se contraíram de repente, perfurando profundamente sua carne. Kyu gritou de dor, o sangue escorrendo pela língua da criatura, ainda enfraquecido por sua luta anterior contra o herói de elite. Ele não conseguiu desviar a tempo, cerrando os dentes, murmurou. Droga, parece que o corpo que meu velho forjou pra mim ainda não aguenta um bicho desses. Enquanto isso, Hilda estava em perigo. Um monstro avançou contra ela, mandíbulas escancaradas, pronto para engoli-la inteira.
Kyu gritou o nome dela, mas mal conseguia se mover, ainda preso pela língua da criatura. Ele se preparou para o pior, pronto para morrer. De repente, uma voz soou. Aguente firme. Seus olhos se regalaram em descrença. O recém-chegado ativou sua técnica própria, execução absoluta. Com um único corte limpo, ele decepou a língua do monstro, libertando Kyu. Depois, em um piscar de olhos, ele fatiou outra criatura que prendia Yuta. Kyu caiu no chão, com metade da língua cortada ainda enfiada nele. Onde está o cão negro? Ele afou. Seu salvador era o homem do sistema. O homem segurava uma lâmina curta e expressão vazia. O cara do corte militar, ele está vivo. Antes que Kyu pudesse responder, Cão Negro emergiu das sombras usando sua técnica própria, Fong Slash. Rugiu, cortando o braço de outro monstro com um único golpe. Aproximando-se calmamente com suas duas lâminas, ele sorriu. Não morra ainda. Você ainda me deve uma aula de como cuidar de gatos. Kyu riu, aliviado. Vocês dois aparecem agora. Timing perfeito. 20 minutos antes, Cão Negro estava agachado perto de uma mancha de sangue, o lugar onde haviam guardado o membro pela última vez. O rastro termina aqui, murmurou. O homem do sistema se apoiou casualmente na parede. Procurando seus amigos? Posso ajudar? Ajudar? Cão Negro resmungou. Vai usar seu sistema para isso? Não vou te pagar nada. Considere um favor, respondeu o homem do sistema. Você me poupou. Tenho coisas maiores para resolver. Isso é só no caminho. Cão Negro estreitou os olhos. Sua coisa maior é nos eliminar, não é? Você não quer admitir que nos deve algo. O homem do sistema estremeceu e o agarrou pela gola. Não estou escondendo nada. Seus amigos estão bem abaixo de nós. Ele soltou um suspiro e continuou. Quando entrei na igreja sagrada, meu sistema emitiu um aviso. Este lugar inteiro é, na verdade, um ninho de monstros. A expressão de Cão Negro escureceu, o suor descendo por sua bochecha. Este mundo foi criado pelo Criador, disse o homem do sistema em voz baixa. Nós, unidades do sistema, deveríamos manter a ordem, mas a igreja sagrada enlouqueceu. Dentro do ninho de monstros, o grupo continuava batendo inimigos sem parar, matando criatura após criatura, até que a última cabeça caiu no chão com um estrondo. Eles montaram guarda ao redor dos irmãos, armas em punho, cada músculo tenso. Quando a fumaça dispersou, as criaturas restantes fugiram em pânico. Um bip soou no painel do sistema do Cão Negro. Parabéns, você atingiu o nível... O agente do sistema olhou para os dois corpos inconscientes e virou-se para Kyu. Seus amigos estão bem? Por que eles não acordaram? Kyu balançou a cabeça. Não sei, desde que eu recuperei a consciência, eles estão apagados. Provavelmente caíram feio. Isso deixou o agente do sistema furioso. Ele agarrou os ombros de Kyu e gritou. Você nem verificou os ferimentos deles? Não sabe se estão vivos ou mortos. Ele rapidamente se ajoelhou para examinar Yuta. Felizmente, nada grave, murmurou. Depois verificou o garoto ao lado dela e congelou. Morto, gritou. Então berrou com Kyu. Idiota, e você batendo papo com o Cão Negro numa hora dessas? Kyu rebateu. Então vá salvá-lo, Cão Negro resmungou. Não devo nada ao garoto, mas ele me deve. Kyu disse friamente. Ele está te ensinando a cuidar de gatos, e é o único aqui que sabe lidar com cachorros. Com um suspiro, Cão Negro empurrou o agente do sistema para o lado. Saia! Ele caminhou até Jean, segurando um bastão que faiscava com um LED azul. Um bastão elétrico. Seu poder era óbvio pelas faíscas que estalavam ao redor. Sem expressão, Cão Negro cravou o bastão no peito de Jean. Relâmpagos explodiram. Jean gritou. O Cão Negro disse calmamente. Pronto, ele está vivo de novo. Kyu assistiu por trás, satisfeito, exibindo um sorriso. Manobra bonita, impressionante mesmo. O agente do sistema empalideceu de choque. Não esperava aquela técnica. Suor frio escorreu por sua têmpora enquanto murmurava. Essas pessoas são malucas. Até me arrependo de ter ajudado. Jean estivesse encarando algo inacreditável. A reanálise do sistema confirmou. O glitch do Jean permite que ele use habilidades de alto nível abaixo do nível 60 e concede aqueles ataques inatos de atributo luz. Mas ele só pode usar aqueles ataques de luz. Jean ficou parado, atordoado, quando uma pedra gigantesca despencou do alto com um estrondo. Assustado, murmurou com um olhar cansado. Este lugar pode desabar. Mal ele terminou a frase, uma chuva de destroços caiu do teto da caverna. O agente do sistema endureceu o rosto. Saiam daqui, se não se moverem agora, todos vão morrer. Kyu correu para o lado, pegando a ainda inconsciente Yuta. Ele gemeu. Por que os problemas nunca acabam? Somos amaldiçoados? De repente, o agente do sistema gritou. Cabelo branco, acima de você! Kyu olhou para cima, confuso. Uma pedra colossal já estava caindo, como uma montanha, prestes a esmagá-lo. Então Jean apareceu. Ele ficou enfiando o bastão de energia no próprio corpo, a corrente percorrendo enquanto ativava corpo forjado. Os olhos do Cão Negro se arregalaram. Essa é a terceira habilidade de um alquimista, transformar metal líquido em energia bruta. Jean, supercarregado, saltou e lançou um soco de luz que despedaçou a rocha em dois. Kyu aproveitou a chance, desviou e saltou para longe com Yuta.
pousando em segurança. Depois de uma sequência de saltos rápidos, Hilda abriu os olhos lentamente, murmurando fraco. Kyu-Woo, ele sorriu, aliviado. Um estrondo profundo ecoou, o desabamento cessou e o silêncio voltou. Então ele congelou. À frente havia uma enorme máquina, com tubos por toda parte, e em seu núcleo, um container amarelo segurando o artefato desaparecido. O que eles estavam procurando? Os olhos do sumo sacerdote se abriram sob a máscara. Um sorriso curvou seus lábios. Convidados chegaram cedo. Que falta de educação a minha por não recebê-los. Kyu ficou atônito. Depois de tanta busca, o alvo estava bem ali. Um corpo completo estava preso à máquina, amarrado com força. Até mesmo os artefatos recém-encontrados estavam fundidos nela. Claramente uma armadilha preparada com antecedência. Cão Negro bufou. Alguém nos ajudou juntando todas as peças. Kyu entregou Hilda para Jean, sorrindo. Droga, os artefatos estão aqui. Hora de correr. Jean suspirou, mas disparou para longe. O sumo sacerdote rosnou. Como ousam me ignorar? Este é o meu ninho. Enquanto eu for o senhor aqui, matem-me ou nenhum de vocês sai vivo. Kyu sorriu de canto. Eu até ia deixar você viver, mas já que está implorando pela morte, por mim tudo bem. Cão Negro e o agente do sistema avançaram logo atrás, suas auras transbordando intenção assassina. O sacerdote mantinha um sorriso distorcido, totalmente destemido, como se tivesse curioso para ver como eles tentariam matá-lo. O agente do sistema avançou primeiro. Suas lâminas de luz brilharam enquanto ele travava os braços com o sacerdote. No combate feroz, eles se separaram. O agente saltou alto, liberando a técnica de fluxo. Execução absoluta. Lâminas de energia rasgaram o Senhor Supremo, prendendo-o no lugar. O agente girou no ar e socou o peito do sacerdote. Ele riu empolgado, bem no núcleo. Você já era. Com um braço gigante extra e 2 olhos brilhando no ombro, o agente arfou. Isso é uma habilidade de mestre de selos. Quem diabos é você? A lâmina de sangue balançou sua espada colossal com força aterradora. O agente mal conseguiu desviar, quase perdendo a vida. Quando a poeira baixou, ele cambaleou para fora, cuspindo sangue e praguejando. Droga! Gritou para o grupo. Aquilo é um híbrido. Senhor Supremo, agente de sistema e mestre de selos no mesmo corpo. Kyu finalmente entendeu e rosnou. Então você é o desgraçado que nos jogou naquele poço de monstros. O agente berrou. Parem de ficar parados. Me ajudem. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like caso não tenha feito isso ainda. E comente muito pedindo pela parte 2. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom. E entre em nosso servidor do Discord para conversar com a gente, ver o nome da obra, participar dos sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui. E é claro que eu te vejo no próximo vídeo.